Você se lembra do desastroso e polêmico filme dos Minions? O filme que em bilheteria deu muita grana, dando 1 bilhão e 159 milhões de dólares, né, em bilheteria, mas nas críticas ele não foi tão bem assim, sendo o filme mais fraco da franquia em avaliação. Tem 56% dos críticos e 49% do público. Então descubra por que esse filme foi o mais fraco da franquia. Então, bora lá. A história começa com os Minions, que são pequenas criaturas amarelas que habitam a Terra desde o início do mundo, com a única motivação de servir os vilões mais desprezáveis da história. Conseguir um chefe era relativamente fácil, mas mantê-los vivos não era tanto assim, já que eles não são muito inteligentes e acabam matando acidentalmente todos os seus chefes, como quando eles lançam um tiranossauro no vulcão ou quando encontram a raça humana e fazem com que seu líder das cavernas seja devorado por um urso. Depois são culpados de esmagar seu chefe farol com uma pirâmide, expõem o Conde Drácula à luz do sol e acaba fritando ele, e disparam com um canhão no Napoleão Bonaparte, matando ele também. Assim, esses incidentes frustraram bastante e eles se isolaram do mundo, vivendo em uma caverna na Sibéria. Lá eles passaram anos e os Minions criaram sua própria civilização, mas se sentem vazios, perdidos e sem propósito, pois eles não têm nenhum chefe para servir. Por isso, Kevin, um Minion valente, decide sair em busca de um novo chefe para recuperar a dignidade e pede ajuda aos outros. Embora infelizmente ninguém se ofereça para acompanhá-lo a princípio, Stuart, que supostamente era bastante preguiçoso e rebelde, se oferece para ir junto. Assim também como o bom Bob, que é um Minion um pouco experiente e jovem, mas bastante entusiasmado. E assim os três partem em viagem. O trio viaja pelo céu, terra e mar até chegar a Nova York em 1968. Lá passam o dia todo tentando se adaptar ao novo mundo e terminam passando a noite em um shopping. Antes de dormir, vêm na televisão e, acidentalmente ou oportunamente, ouvem uma transmissão secreta apenas para vilões, onde é anunciada uma convenção para supervilões em Orlando. A vilã, com aparência interessante, é apresentada como Scarlet Overkill, a primeira vilã mulher e uma mente muito criminosa. Ao ver isso, os Minions decidem ir até lá. Depois de várias tentativas, eles conseguem que a família Nelson os leve, e parecia tudo normal até que casualmente param em um banco para roubá-lo, o que deixa os Minions impressionados por sua maldade. Até mesmo o bebê andava armado com uma granada. Isso é maldade pura. Enquanto isso, o resto dos Minions continua deprimido até que, ao voltar para a caverna, conseguem um novo chefe. Enquanto isso, Kevin fala com a pequena Nelson que ele mostra todos os vilões na convenção. Eles chegam a Orlando e entram na convenção por um pier abandonado que o suga até a entrada secreta. Os Minions passeiam pelo local e observamos uma participação do jovem Gru com a sua mãe olhando as invenções do jovem Dr. Nefário. Cara, eu simplesmente peguei a referência. Mano, o Gru pequeno ali, velho, olha só que da hora. Eu entendi a referência. Mas enfim, depois eles continuam conversando com diferentes vilões, como o Professor Flux, até que começa a apresentação de Scarlet. Ela diz que está procurando novos capangas, enquanto Kevin fantasia ser escolhido para trabalhar ao lado dela. Ela menciona que quem roubar uma joia vermelha ficará com o trabalho, e assim todos se lançam para brigar, enquanto os Minions correm de um lado para o outro durante a briga, até serem esmagados por todos os vilões. Eles não conseguem, mas tentam. A Scarlet derrota todos os vilões, mas inesperadamente Bob engole e cospe o Rubi Vermelho, por isso são contratados para se unir a ela. Então em seguida eles entram em sua nave e viajam para a Inglaterra. Enquanto isso, os outros Minions fazem um show musical para entreter seus chefes. Depois eles ficam sabendo das aventuras de seus amigos e acidentalmente matam uma das feras. Então eles correm e fogem da caverna. Kevin e seus amigos chegam ao esconderijo de Scarlet e eles são recebidos muito bem. Scarlet então explica seu plano para roubar a coroa da rainha e promete recompensa se eles conseguirem roubá-la, a coroa da rainha da Inglaterra, para Scarlet. Enquanto isso, os outros Minions fogem de ursos brancos e pardos para sobreviver. Kevin e seus amigos recebem menções de Scarlet para ajudar no roubo, como o traje de aumento de tamanho que é dado para o Bob, a pistola de lava que é dada para o Kevin e o boné hipnótico para hipnotizar qualquer um, dada ao Stuart. Antes de dormir, Scarlet conta uma história terrível dizendo que se eles não conseguirem roubar a coroa, serão mortos, deixando os Minions completamente apavorados, exceto Bob, que dorme com um anjinho tranquilo. Não sei como, mas enfim. No dia seguinte, os Minions estão vestidos de mulher na Torre de Londres, mas quando pegam suas invenções são capturados pelos guardas reais. Stuart hipnotiza os guardas para escapar, então ele usa suas perucas, faz um super baile e escapam fazendo os guardas lá dançar. Então Kevin entra furtivamente pela porta da coroa, mas ela está protegida por um guardião velho. Esse guardião é bem velhinho e também meio cego, mas ainda assim complica bastante coisas para os Minions. Então Bob usa seu traje para se aproximar da carruagem da rainha, mas eles são perseguidos pela polícia. Stuart e Kevin sobem na carruagem real e tentam arrancar a coroa da rainha, mas ela não desiste e mete a porrada no Stuart dentro da carroça. E no final eles são salvos por Bob, que
cair na água, mas terminam batendo em uma árvore. A polícia os persegue até que Bob acidentalmente bate no monumento do rei Arthur e simplesmente levanta a Excalibur, se tornando um novo rei da Inglaterra. Cara, isso foi ideia de gênio, mano, cê é louco. Assim, o Bob acaba se tornando, né, o novo rei da Inglaterra, mas quando a Scarlett ouve as notícias, ela fica furiosa após mencionar a recepção e a traição dos amigos. Ela se dirige para enfrentá-los, então os outros Minions conseguem chegar à Austrália, viajam em um canguru até a Índia e depois chegam aos Estados Unidos, onde gravam um homem na Lua, né, que eles passam no meio da gravação do homem pousando na Lua, e finalmente viajam pendurados em um avião direto, né, lá para a Inglaterra. Na cerimônia de coroação, ela começa a falar em público, mas ninguém entende nada. Mais tarde, ele percorre o palácio aproveitando a jacuzzi. Mas bem, a questão é que justo a Scarlett entra e ele diz que se sente traída por eles. Por isso, Bob dá a ela sua coroa, mudando as leis para coroar a supervilã como a nova rainha da Inglaterra. Só vem aqui atrapalhar o vídeo rapidão, né, pra falar pra vocês. Se vocês puderem deixar o like, se inscrevam se não forem inscritos, né, pra ajudar o canal a crescer. E também se meus outros vídeos, né, do meu favorito 1, 2, 3 e 4, né, e deixa o like e inscreve no canal pra fazer mais de outras animações. Beleza? Então deixa o like aí, se inscreve e fica com o vídeo. Scarlett finge gostar da dirigente da empresa, depois os leva por todo o palácio até uma masmorra onde são presos junto com muitos aparelhos de tortura. Depois disso, ela diz que os odeia e jamais esquecerá o que fizeram com ela. Por isso passaram o resto de suas vidas ali presos no calabouço. Então assim começa a torturá-los, né, o Herb, só que não brutalmente e realmente nada parece machucá-los, pois os Minions têm uma pele muito flexível e meio penetrável também. Então eles acabam se divertindo bastante com os aparelhos de tortura. Enquanto isso, o cabeleireiro de Scarlett supostamente é demitido por não cumprir os seus desejos. Enquanto os Minions conseguem escapar das masmorras pelos canos e sem perceber acabam no funeral, onde Bob rouba as flores, e Kevin escreve lá com a intenção de se desculpar com Scarlett. Assim tentam entrar pelo portão, mas não conseguem. Depois conseguem se infiltrar na igreja, onde Stuart interrompe a coroação ao deixar cair um enorme candelabro em cima de Scarlett. E sim, parecia que a Scarlett tinha morrido, mas ela não morreu e ela estava preparada para aquilo, pois sobrevive ao golpe e ordena que executem os 3 Minions. Assim começa uma perseguição de centenas de vilões durante uma tempestade elétrica, e Stuart e Bob se separam de Kevin. Stuart está preso na barriga de um sumô, enquanto Bob é pego, né, por um vilão aquático. Então assim Kevin consegue escapar e procura por seus amigos, enquanto o resto dos Minions chega à cidade. Kevin se esconde em um bar onde casualmente a rainha joga e bebe com seus amigos, curtindo com seus parceiros. Scarlett aparece na televisão falando e prometendo matar seus amigos se ele não voltar antes do amanhecer. Então ele sai correndo em direção ao castelo enquanto os vilões continuam procurando por ele. Kevin se furta no castelo e rouba os inventos de Scarlett, mas os vilões chegam bem a tempo e ele é capturado. Então, oportunamente pela quarta vez, ele ativa acidentalmente uma máquina que Scarlett estava construindo, né, junto com seu marido Herb, e se transforma num simplesmente um super Minion gigante, que obviamente destrói todo o castelo. Bem na hora, quando Stuart e Bob estavam prestes a serem explodidos, Kevin chega para resgatá-los. Ele usa uma fonte para apagar os explosivos. Então depois Scarlett foge enquanto os demais Minions o encontram e seguem para ajudá-lo. Com um tremendo tapa, ele a envia para longe e assim cumprimenta depois todos os seus amigos. Scarlett retorna e tenta destruí-los com um míssil super massivo e grande, mas Kevin o detém e acaba engolindo o míssil. Scarlett e Herb tentam fugir usando o mesmo foguete, mas Kevin os agarra e são levados para o céu. O míssil explode, assim todos os Minions choram a perda do seu amigo, mas acontece que ele sobreviveu e voltou ao seu tamanho normal, pousando de paraquedas perto, né, de seus amigos Minions. Então finalmente a rainha Elizabeth recupera sua coroa e dá a Bob uma pequena coroa para o seu ursinho de pelúcia. Para Stuart ela dá uma bola de neve super chata, mas resulta ser uma brincadeira do Kevin, e então ela lhe dá uma guitarra elétrica. E sim, então, né, o Stuart toca heavy metal e tudo, só que ele estraga tudo e termina quebrando a guitarra em pedaços. Então por isso ele fica com a bola de neve mesmo. E para o bom Kevin, ela a honra com o título de Cavaleiro Real, fazendo-se sentir orgulhoso ao ver toda a gente comemorando e sendo o novo Cavaleiro Real da Rainha da Inglaterra. Mas ainda não terminou, pois a rainha perde sua coroa outra vez, e agora para Scarlett e Herb, que também sobreviveram à explosão e fogem com ela, até serem congeladas pelo próprio jovem Gru. Obviamente os Minions ficam completamente impressionados com sua grande maldade e ficaram completamente fascinados com a maldade do Gru. Mas seja como for, é aqui que começa essa grande história entre os Minions
e o próprio Gru. Que vocês veem isso no meu vídeo do canal, do meu lado favorito 1, 2, 3 e 4. O filme dos Minions, que nem eu falei no início do vídeo, né, foi muito bem de bilheteria, né, dando 1,159 bilhões, e nas críticas, né, foi o pior filme da franquia, com 56% de nota dos críticos e 49% dos públicos. Mas por que esse filme deu tão bem assim em bilheteria, mas como ele foi um fracasso, foi polêmico e foi desastroso? Porque esse filme ele foi o filme mais fraco da franquia, né, em relação de nota, em relação ao público, porque falam que os Minions que não conseguem fazer filme sozinhos. Tipo, o filme só os Minions não é muito legal, sabe? Por isso que tanto quando lançou o Minions 2, né, a Ascensão de Gru, né, é um filme com maior nota, tanto da crítica quanto do público que gostaram mais do filme, porque tem o Gru no meio, sabe? Sem o Gru, só os Minions sozinhos meio que fica meio chato, sabe? Pra maioria das pessoas, né? Na minha opinião, eu acho até que ok, mas obviamente, na minha opinião, eu prefiro Minions 2 do que o Minions 1. Né? Mas eu entendo também o porquê as pessoas preferirem o Minions 2 do que o 1 e as pessoas não gostarem muito do primeiro, porque só os Minions o tempo todo, e ainda mais que eles não falam, né? Eles falam só às vezes algumas palavras que a gente entende, né? Então só com isso, né, não dá pra se conectar muito com o personagem e ter uma história tão legal, sabe? Então por isso que eu entendo que Minions 2 é melhor que o Minions 1 na maioria da opinião de todo mundo.